Fala, turma, vamos aí à correção do exercício que eu passei para vocês. A primeira questão, ela fala que no organismo humano alguns dos elementos químicos existem na forma de íons. Esses íons desempenham um papel fundamental em vários processos vitais, participando de reações químicas. Os íons Na+ e Mg2+, por exemplo, estão respectivamente envolvidos no equilíbrio eletrolítico e no funcionamento dos nervos. Em relação aos íons Na+ e Mg2+, é correto afirmar que... Então vamos ver como se dá a resolução da... Então a questão ela me deu, né, o número de massa, e eu vou atrás do número de prótons de cada um deles, né? O número de massa é 23 do sódio, né? O número atômico é 11. Do magnésio o número de massa é 24 e o número atômico é 12. E eu preciso saber a quantidade de elétrons para os íons aí, né? Vamos ver aqui, Na tem número atômico igual a 11. Se o número atômico é 11, significa que ele tem 11 elétrons. Eu devo lembrar que número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. Só que 11 é para o seu estado fundamental. Vamos ver para esse cátion Na+. Na+ significa que ele perde um elétron. Se ele perder um elétron, então significa que inicialmente ele tinha 11. Se ele perde um elétron, ele fica com 10 elétrons. Então guarda essa informaçãozinha aí. Vamos para o magnésio. Magnésio tem número atômico igual a 12. Só que o seu cátion ele é 2+, significa então que ele perde esses 2 elétrons. Então se ele perde 2 elétrons, 12 menos 2 igual a 10. Então ambos possuem o mesmo número de elétrons, tanto Na+ como Mg2+. Então isso significa que eles são isoeletrônicos, possuem o mesmo número de elétrons. Vamos para a próxima informação, que é o número de nêutrons, né? Número de nêutrons, como é que eu acho? Eu diminuo aí o número de massa do número atômico. Número de massa do sódio é 23, número atômico 11. 23 menos 11 é igual a 12. Vamos para o magnésio. 24 menos 12, né? Que dá igual a 12. Então, ambos têm o mesmo número de nêutrons. Se ambos têm o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos. Então, significa aí que essas duas espécies são isoeletrônicos e isótonos. Vamos ver qual é a alternativa que a questão me dá? Letra B, né? Isoeletrônicos e isótonos. Vamos para a próxima questão. Considere as espécies químicas monoatômicas apresentadas na tabela a seguir. Tem 5 espécies aí. Com relação a essas espécies monoatômicas apresentadas acima, pode-se afirmar que 1 e 2 não são isótopos. Para que eles não sejam isótopos, eles têm que ter número de prótons diferentes. Então vamos ver lá. 1 e 2, número de prótons são iguais, então eles são sim isótopos. Descarta a letra A. Letra B, 2 é eletricamente neutro. Para que 2 seja eletricamente neutro, ele tem que possuir número de prótons e número de elétrons iguais. Se eu for olhar lá, eles possuem número de prótons e elétrons diferentes, né? 3 é um ânion. Para que 3 seja um ânion, o número de elétrons tem que estar maior do que o número de prótons. Se eu for olhar, esses números aí de prótons e de elétrons estão iguais, então significa que ele está eletricamente neutro, né? 5 é um cátion. Para que 5 seja um cátion, o número de prótons tem que estar maior do que o número de elétrons. E se eu for olhar para o 5, o número de elétrons é maior do que o de prótons. Então ele não é um cátion, e sim um ânion. Letra E, 3 e 4 são do mesmo elemento químico. Para que eles sejam de um mesmo elemento químico, lembra lá, tem que ter o mesmo número de prótons. Vamos olhar para o 3 e para o 4? Ambos têm 56 prótons. Então, letra E. Vamos para a próxima. Considerando os dados a seguir e que A e M são isóbaros e a M e Z são isótopos, determine o número atômico e de massa de cada um dos átomos. Então, vamos ver como se dá a resolução da questão. Transcrevi para cá
as espécies químicas com seus respectivos número de massa e número atômico genérico aí, né? A é 3y mais 5, x mais 1. Para que eu ache esse número de massa e número atômico, eu preciso das informações que a questão me deu. E uma das informações foi essa aqui, ó, em que A e M são isóbaros. Se A e M eles são isóbaros, significa que eles têm o mesmo número de massa. Então eu posso igualar número de massa aí de M, 2x mais 2, e o de massa de A, 3y mais 5. Então eu vou fazer aí o que essa equação me permite. O que ela me permite? Passar o 2 para o outro lado, negativo. Então fica 2x igual a 3y mais 5 menos 2. Posso fazer essa subtração de 5 menos 2, que vai me dar 3, né? Então fica o seguinte, 2x igual a 3y mais 3. Guardo essa informação porque daí eu não posso fazer mais nada, já que eu tenho x e y, né? E mais um número aí sem letra, então daí eu não posso fazer nada. Vou para a segunda informação que a questão me deu, que foi a seguinte informação. M e Z são isótopos. Se M e Z são isótopos, significa que eu posso igualar aí o número atômico. E qual é o número atômico de M e o número atômico de Z? De M é x igual o de Z. Quanto é o de Z? Y mais 3. Olha só o que me deu aqui, pessoal. X igual a y mais 3. O que eu posso fazer com isso? Eu posso ir lá naquela equaçãozinha, lá onde ficou ó, a primeira equação, e substituir o meu x por quem? Por y mais 3. Olha só como fica. Fica dessa seguinte forma aí, ó. 2, aonde era o x, eu botei y mais 3. Eu posso desenvolver essa questão aí, ó. 2 vezes y, 2y, mais 2 vezes 3 dá igual a 6. Repito o resto, 3y mais 3. Agora tudo que for y eu jogo para um lado, tudo que for número eu jogo para o outro lado. Então fica da seguinte forma, 3y e menos 2. Y igual a 6 menos 3. Então, y é igual a 3. Achei o y, né? Y igual a 3. Se eu achei o y, tem como eu achar o x. Como eu acho o x? Lembra da nossa segunda equação? X igual a y mais 3. Acabei de achar o y. Quanto é o y? Não é 3? Então, se for y aqui, eu boto 3. Então, como é que fica o x? X igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Agora eu posso substituir lá nas minhas espécies químicas, né? Aonde for y eu boto 3 e aonde for x eu boto 6. Então, olha só. Vamos ver aqui o z, y mais 3. Quanto é y? Y é 3, então fica 3 mais 3, que dá 6. 4 vezes y, y é 3, né? Então, 3 vezes 4 dá 12. Vamos ver aqui do x como é que fica. Bem aqui, ó. Lembra que x vai ser igual a 6. Então, aonde for x, eu substituo por 6. Então, o número atômico de M vai ser 6. Vamos ver o número de massa de M? 2 vezes 6, né? 2 vezes 6 é 12, mais 2 dá 14. Então, se eu fizer isso para cada uma delas, então eu tenho aí, ó, A, número atômico 7, número de massa 14, M, número atômico 6, número de massa 14, Z, número atômico 6, número de massa 12. A alternativa que me dá é a alternativa A, né? A é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. A tabela seguinte apresenta dados referentes às espécies potássio no seu estado fundamental, o cátion do potássio, que é o K+, o cátion do cálcio, que é o Ca2+, e o ânion do enxofre, que é o S2-. Aí ele te dá o número atômico e o número de nêutrons. E fala o seguinte, em relação a essas espécies, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação, vamos lá. K+, I
Ca2+ são isótonos. Para ser isótono, tem que ter o mesmo número de nêutrons. Se eu for olhar lá na minha tabela, eu vou ver que o K+ tem 22 nêutrons. E o Ca2+ também tem 22. Então, tá corretíssimo aí a primeira afirmação. Segunda afirmação, Ca2+ e K são isóbaros. Para ser isóbaro, tem que ter o mesmo número de massa. Como é que eu acho o número de massa aí, já que a questão não me deu? Só me deu o número de nêutrons e número de prótons. Basta eu somar os dois, aí eu sei o número de massa. Para o Ca2+, o número de massa é 20 mais 22, que dá igual a 44. E se eu for fazer para o Ca, eu tenho 19 mais 22, que vai me dar 41. Então, não são aí isóbaros, porque eles não possuem o mesmo número de massa. 3. Ca tem mais prótons que, ou melhor, K+ tem mais próton que K. Se eu for olhar, eu tenho que olhar para o número atômico, que é o Z, né? Eles têm o mesmo, um tem mais próton do que o outro? Não, né? Ambos têm 19 prótons. K+ e S2- têm o mesmo número de elétrons? Olha lá, K+, no seu estado fundamental, deveria ter 19 elétrons. Mas esse maisinho indica que ele perdeu um elétron. Então ele fica com 18. Guarda essa informação. K+ tem 18 elétrons. S2- no estado fundamental deveria ter 16. Mas esse 2- indica que ele ganhou 2 elétrons. Então 16 mais 2 dá 18, né? Então eu posso dizer que sim, eles têm o mesmo número de elétrons. Inclusive, posso dizer que são isoeletrônicos. Então 1 e 4 está correto. 1 e 4 é a alternativa C de casa. Vamos para a próxima questão. Quinta questão, considere a tabela abaixo que fornece características de 5 átomos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí é a tabela, né? São isótopos entre si os átomos. Lembra que para ser isótopo tem que ter o mesmo número atômico. E os únicos que têm número atômico iguais são 1 e 2. Então, letra A. Sexta questão. Os trabalhos de John Thomson e Ernest Rutherford resultaram em importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e do estudo dos fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor de uma das suas contribuições é, vamos ver aí, letra A, né? Letra A. Thomson concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante ao sistema solar? Não, Thomson ainda não foi do sistema solar, né? Lembra lá, sistema solar igual o Bohr, né? Eu não posso dizer que Thomson, essa afirmação está incorreta, né? Thomson constatou a indivisibilidade do átomo? Não, Thomson fez o contrário, constatou a divisibilidade do átomo, né? Achando as partículas subatômicas. Rutherford, pela primeira vez, constatou a natureza elétrica da matéria? Não, não foi Rutherford, né? Não foi Rutherford. D. Thomson, a partir de experimentos com raios catódicos, comprovou a existência de partículas subatômicas? Sim, né? Devo lembrar que Thomson, pela descoberta das partículas subatômicas, ele comprova a divisibilidade do meu átomo, né? Letra E. Rutherford reconheceu a existência das partículas nucleares sem carga elétrica denominada de nêutron? Não, está incorreta a questão, então só pode ser letra D de dado. Vamos à próxima. Sétima, a descoberta do átomo representou um importante passo para o homem no reconhecimento dos materiais e suas propriedades, e o estabelecimento do modelo atômico atual foi uma construção científica de diversos autores: Leucipo, Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dentre outros. A figura abaixo representa o modelo atômico de Thomson, né? Que contribuiu significativamente para o estabelecimento do conceito de átomo moderno, pois
pois este defendia que, vamos ver a letra A, a divisibilidade do átomo em uma massa protônica positiva e partículas negativas denominadas de elétron. Correto, né? Eu não tenho mais o que discutir. Letra A é a afirmação correta e mais completa do nosso material. Beleza? Então, galera, tem as 7 questões corrigidas para vocês. Espero que vocês tenham feito e tenham entendido e também tenham acertado. Até uma próxima oportunidade.